Olá, caros alunos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre movimento retilíneo uniformemente variado, que é, na verdade, a continuação da aula da semana anterior sobre MRU. Então vamos ficar atento para entender as diferenças entre esses dois tipos de movimento e principalmente quais as consequências disso na interpretação que a gente tem dos fenômenos físicos. Para entender bem a ideia do MRU, a primeira coisa que a gente vai precisar é entender o conceito de aceleração. A aceleração é uma grandeza que aparece quando eu tenho variações de velocidade. Então, de forma simplificada, quem vai me dizer como a velocidade está se comportando é a aceleração. Se a aceleração for zero, é porque a velocidade é constante o tempo todo, que é o caso do MRU, que a gente já estudou. Agora, quando a aceleração tem um valor diferente de zero, é porque essa velocidade vai estar aumentando ou diminuindo. E a aceleração é quem vai dizer como ela se comporta. Tá? A aceleração é a taxa de variação, ou seja, é ela que diz como que a velocidade vai estar variando ao longo do tempo. Então, taxa de variação é isso. Como que alguma grandeza se comporta, como que alguma grandeza vai sofrer variação. Então, a minha aceleração é quem diz como a velocidade se comporta. Se eu tiver, por exemplo, aqui uma velocidade inicial, nosso exemplo, uma velocidade inicial de 3 metros por segundo e uma aceleração de 2 metros por segundo quadrado, isso significa o quê? Que depois de 1 segundo, vamos lá, tempo, velocidade. Quando o tempo for 1, se a velocidade começou em 3, ela vai aumentar de 2 em 2, então quando for 1, vai para 5. Quando o tempo for 2, aumenta mais 2, tá? É 2 metros por segundo a cada segundo. Então, vai para 7, com 3 vai para 9, 4, 11, 5, 13 e assim por diante. Por que eu uso o metro por segundo quadrado aqui? Porque na prática, quando a gente pensa em aceleração, a gente está pensando em quantos metros por segundo a minha velocidade vai mudar a cada segundo. Tá? Delta V, velocidade, é em metros por segundo e o tempo já é em segundos. Então vai ficar metros por segundo por segundo. Quantos metros por segundo minha velocidade vai aumentar ou diminuir a cada segundo? Para evitar esse por segundo, a gente vai juntar os dois S e colocar metro por segundo quadrado como nossa unidade de aceleração. Tá? Delta V, nossa variação de velocidade. Velocidade final menos inicial, toda vez que aparecer o delta, eu vou ter uma variação desse tipo, final menos inicial. Delta T, tempo final menos inicial, e o A é a nossa aceleração. Tá? Diferente da velocidade que eu falei para a gente que existia um padrão, mas que a gente podia optar por fazer em quilômetros por hora, milhas por minuto, ou qualquer variação disso. Na aceleração, eu vou recomendar que a gente sempre use metro por segundo quadrado. Por quê? Porque as outras variações são mais difíceis de calcular. Eu tenho medo que ocorram algumas confusões. Então, a não ser que a questão explicitamente te obrigue a trabalhar com unidade esquisita para aceleração, você vai usar sempre padrão. Então, qualquer questão de aceleração, você tem que usar distância em metros, tempo em segundos, velocidade em metros por segundo e aceleração em metros por segundo quadrado. Tá? É muito raro a gente ver questões que te obriguem a usar, por exemplo, 1 km por hora quadrada, porque os valores ficariam muito quebrados e aí não é interessante trabalhar com esse tipo de valor. Do mesmo jeito que a gente trabalhou com o MRU, que a gente pegou a equação, destrinchou e montou uma função, a gente vai fazer aqui. Qual é a diferença? No MRU, a gente tinha velocidade constante. Aqui a gente não tem mais velocidade constante. Então, antes da gente se preocupar em saber aonde que o objeto vai estar, eu preciso saber a que velocidade. Porque se ele estiver mais rápido, ele pode estar mais longe do que eu acho que ele está. Então, para evitar esse tipo de equívoco de onde ele vai estar, a gente tem que lembrar que a velocidade está mudando o tempo todo. Então, nesse raciocínio, eu vou entrar primeiro com uma função de velocidade, para na semana que vem a gente entrar com uma função de espaço e fechar esse assunto de uma vez por todas para poder seguir adiante com o conteúdo. Olha só, nossa definição é aceleração
é igual a v menos v0 sobre t menos t0. Seguindo a mesma ideia do que a gente já fez, eu vou considerar que para montar uma função o tempo inicial tem que dar zero. Então, eu vou sumir com esse t0, vai ficar a é igual a v menos v0 sobre t. O t vem para cá multiplicando. Então, a vezes t é igual a v menos v0. E aí eu jogo isso aqui para cá, a gente já cai nesse formato de equação que eu encontro aqui, que é muito semelhante à nossa função horária do espaço, do MRU. Tá? A diferença aqui é o que eu estou trabalhando. Lá no MRU, se você for lembrar como era no MRU, S é igual a S0 mais V vezes T. Então, a variável independente sempre vai ser o tempo, tá? O tempo não depende de ninguém. E a variável dependente lá era a posição. Mas o formato da equação é uma função do primeiro grau, como vocês já devem ter estudado em matemática. Aqui é uma função do primeiro grau, onde eu estou trabalhando qual é o valor da minha velocidade em função do tempo. Então, como a gente já fez de outras vezes, quando eu te pedir monte a função horária, o que você vai fazer? Você vai substituir só o V0 e a aceleração, que são constantes. Quando eu te pedir para resolver, aí sim você pode colocar o valor de tempo ou o valor da velocidade final, dependendo de qual seja a pergunta que foi feita na questão. Só falar um pouquinho sobre classificação de movimentos antes da gente pegar uns exemplos que eu separei para essa aula. Bom, primeiro critério que eu vou usar para classificar o movimento é olhar para a velocidade. Quando eu olho para a velocidade, é bem simples. Se ele anda para frente, o movimento é progressivo. Se ele anda para trás, o movimento é retrógrado. Para frente ou para trás de quem? Do meu referencial. Lembra que quando a gente define o referencial, eu já sei que por um lado é positivo, em algum ponto está o zero, que seria o meu ponto de referência, e por outro lado é negativo. Então, na hora que eu defino a velocidade, se ele estiver andando para cá, ele é progressivo. Se ele estiver andando para cá, ele é retrógrado. É bem simples da gente entender isso. O valor da velocidade, o número que representa a velocidade escalar é positivo, movimento progressivo. O número é negativo, movimento retrógrado. Acredito que essa primeira classificação é a mais simples de todas, então a gente não precisa nem detalhar tanto, mas qualquer dúvida podem sempre deixar nos comentários, que a gente volta e faz algum comentário ou grava outro vídeo. O próximo critério é em relação à aceleração. Só que para olhar para esse critério de aceleração, eu também olho para a velocidade. Então, o que eu vou precisar prestar atenção aqui? Por exemplo, o que está escrito quando eu digo aqui que o movimento ele é acelerado? Ele está dizendo que a velocidade aumenta. Só que a velocidade pode aumentar, o valor, o número, o módulo, pode aumentar para o mais ou para o menos. Por exemplo, o objeto está voltando, então a velocidade dele é negativa. Vamos pensar que é, por exemplo, menos 2. Se daqui a pouco a velocidade é menos 4, a velocidade aumentou. A velocidade está para o lado negativo, mas ela aumentou. Então eu estou acelerando. Tá? O movimento retardado ele é o contrário, é quando o módulo, o número da velocidade diminui. Tá? Então, se ele está em 2 e daqui a pouco está em 1, então a minha velocidade diminuiu. Esse movimento ele vai ser retardado. Acelerado, o número da velocidade sobe. Retardado, o número da velocidade cai. Como é que eu posso simplificar isso sem ter que calcular o movimento inteiro? Quando eu tenho a aceleração e a velocidade, são nossas variáveis, tá? Aceleração e velocidade com o mesmo sinal, o movimento é acelerado. O outro caso, movimento retardado, ele vai ser quando aceleração e velocidade têm sinais distintos. Então, tem sinais diferentes.
Nesse caso tem um movimento retardado. Então você vai olhar os dois sinais. Se forem iguais, ou os dois positivos ou os dois negativos, movimento acelerado. Se forem sinais diferentes, um positivo e o outro negativo, o movimento ele vai ser retardado. Separei uma questão aqui para a gente começar a tentar detalhar melhor isso e ver como que isso pode aparecer para vocês. Então aqui, uma partícula desloca-se numa dada trajetória obedecendo a função horária. Ele me deu a função. Vamos sempre marcar de alguma forma que informações do texto da questão são importantes. Tá? Você pode usar o marca-texto, você pode anotar no cantinho da folha antes de responder. Testem e vejam que jeito que vocês se adaptam melhor. Então vamos lá. A velocidade escalar inicial e a aceleração do objeto. Perceba que eu já tinha falado para vocês que a função é v igual v0 mais a vezes t. Então o item A ele acaba sendo simples. Por quê? Porque eu posso colocar aqui, esse é o item A. Eu posso colocar o que a questão me deu. O que a questão me disse? A questão me disse que v é igual a 6 menos 3 vezes t. Percebe que é só comparar? Então, já que é só comparar, eu já posso dizer, olhando para o que eu selecionei aqui, que a minha velocidade inicial ela é de 6 metros por segundo. Ele diz que as unidades são do sistema internacional, então SI, padrão de velocidade, metros por segundo. E aqui a aceleração ela é menos 3. O 3 está junto com o sinal de menos. Então a aceleração ela é de menos 3 metros por segundo quadrado, nossa unidade de medida padrão para aceleração. Então esse foi o item A. Vamos dar uma olhada agora no item B. A velocidade escalar do móvel no instante 8 segundos. Então perceba, eu já tenho a função. Ele me diz que o tempo é 8. Então agora que eu já tenho a função, eu vou substituir esse tempo aqui para poder fazer esse cálculo. Vai ficar, vou só repetir, trocando t pelo 8, que é o tempo que ele me disse. V é igual a 6 menos 3 vezes 8. Então agora eu tenho os valores, vou resolver. V, 6 menos 3 vezes 8, 24. V é igual a 6 menos 24, o que vai dar um valor negativo de 18 metros por segundo. O que eu percebo desse movimento? Eu estava indo para um lado, porque a minha velocidade inicial é positiva, só que a minha aceleração é negativa. Então, no começo desse movimento, ele é um movimento progressivo retardado. Ele é progressivo porque a velocidade começa positiva e ele é retardado porque a aceleração tem o sinal contrário. Depois, já nos 8 segundos, o que eu percebo? Que esse movimento mudou. Ele não é mais progressivo, ele é retrógrado, porque a minha velocidade agora é negativa, e ele não é mais acelerado, ele não é mais retardado, ele é acelerado, porque se a minha aceleração é negativa e a velocidade passou a ser negativa, os dois são negativos, então movimento acelerado. Vamos para a letra C. Letra C, o instante em que a velocidade vale menos 12. Então, eu quero saber quando que essa velocidade vai valer menos 12. Vai ficar assim. Menos 12 é igual a 6 menos 3t. Então, lembra sempre que cada questão é uma pergunta diferente. Então, eu sempre vou olhar para a mesma função base que a questão me deu ou a que eu montei, dependendo da questão. Vou tentar deixar tudo que tem t de um lado, tudo que não tem t do outro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar o 6 que está positivo, vai vir para cá, negativo. Vai ficar menos 12 menos 6 é igual a menos 3 vezes t. Menos 18 é igual a menos 3t.
O 3, ou menos 3, ele está multiplicando, eu vou jogar para o lado de cá, dividindo. Vai ficar, então, menos 18 dividido por menos 3 é igual a t. Então, nesse caso, t é igual, menos com menos mais, 6 segundos é o tempo que ele gasta nesse processo. Então, respondi o item C. Próximo item, o item D. O que está aparecendo para a gente nesse item? O instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Pessoal, isso aqui não estava no texto da aula, mas de forma muito simples, vamos pensar no raciocínio. Minha velocidade é positiva, aí ela vai diminuindo, zero, e ela fica negativa. Ela não vai ficar negativa sem passar pelo zero. Então, via de regra, toda vez que eu disser para vocês que o movimento inverte o sentido, eu já sei que nesse momento a velocidade vale zero. Sempre que eu falar de inversão de movimento, no instante, na hora de mudar o sentido do movimento, a velocidade tem que valer zero. Isso é regra, isso vai valer para sempre, tá? Então, anota isso, porque nas questões a gente vai precisar usar isso com alguma frequência. Vou montar, vai ficar zero é igual a 6 menos 3 vezes t. Eu vou jogar o menos 3t para o outro lado, vai ficar mais, então 3t igual a 6. T igual a 6 sobre 3, 2 segundos é o tempo que ele gasta para inverter o sentido do movimento. Na letra E a gente fala de gráfico, tá? Nas avaliações, só lembrando que eu não vou pedir que vocês façam gráfico, pode ser que nas questões a gente tenha uma ou outra com gráfico, mas em avaliação não vou pedir isso para vocês não. Faça o esboço do gráfico da velocidade pelo tempo para os 4 segundos iniciais. Bom, primeiro passo, pensar em qual vai ser a velocidade em 4 segundos. Olha só, olhando para cá, nossa função v igual 6 menos 3 vezes 4, vai ficar 6 menos 12, que vai dar menos 6 é a nossa velocidade. Então, para fazer o gráfico aqui, tentar fazer ele pequenininho, só para a gente pegar a ideia, eu tenho o eixo da velocidade e eu tenho o eixo do tempo. Vou continuar esse eixo aqui para baixo. A velocidade ela começa no 6 e ela termina aqui no menos 6. Ela passa pelo zero quando o tempo vale 2. Então, aqui no 2 ela vai passar para o zero. E no 4 ela vai estar lá no menos 6. Então, aqui vai ter o 4. Então, o meu gráfico vai ser essa reta aqui. Começa aqui no menos 6. Passa pelo zero quando o tempo vale 2 e depois vai para o menos 6. Tá? Então, poderia colocar aqui o 4 para ser o ponto que vai fazer par com o menos 6. Essa é a ideia. Desenhar gráfico sempre vai ser no mínimo 2 pontos. Eu tinha 3, mas eu só preciso usar 2 obrigatoriamente. Consegui esboçar o gráfico. Próxima questão. Nossa próxima questão, semelhante à primeira, ele me deu a função já pronta. E aí ele me pergunta, no item A, o seguinte: em que instante a velocidade se anula? A gente viu na questão anterior que quando ele se anular é porque ele vai inverter o movimento. Então, eu vou pegar a função e igualar a zero. Então, vai ficar 0 é igual a 8 menos 2t. Vou isolar, vai ficar, o menos vai ficar mais, 2 vezes t é igual a 8, t é igual a 8 sobre 2, né? 8 sobre 2, que dá 4 segundos, é o tempo que ele gasta até parar para poder inverter o movimento. Aí vem o item B. No item B, a pergunta que ele faz é a seguinte:
Entre que instantes o movimento é progressivo e em que instantes ele é retrógrado. Para avaliar progressivo e retrógrado, eu vou olhar sinal. Então, eu sei que a minha velocidade ela começa positiva, porque a questão me disse que ela é 8. 8 é positivo. Então, o movimento é progressivo de 0. Ele é progressivo de 0 a 4 segundos. E ele vai ser retrógrado quando o tempo passar de 4 segundos. É um tempo maior que 4 segundos, porque depois disso ele vai ter invertido o sinal e vai ficar com velocidade negativa. Item C, em que instantes o movimento é acelerado e em que instantes ele é retardado. Bom, aqui eu sei onde a velocidade é positiva. A aceleração é sempre negativa. Quando a aceleração é negativa e a velocidade é positiva, o movimento é retardado. Quando os dois são negativos, o movimento é acelerado. Então, o movimento ele é retardado entre de 0 a 4 segundos. E o movimento ele é acelerado quando o tempo for maior do que esses 4 segundos. Maior que esses 4 segundos. Então, essa outra parte mais teórica não exigiu cálculo. O único cálculo que eu fiz foi a letra A, para identificar qual era o tempo que ele levava para inverter o sentido do movimento. Bom, o que eu tinha separado para essa aula de hoje foi isso. Espero que não tenha deixado dúvidas, mas caso isso aconteça, deixa sempre suas dúvidas nos comentários embaixo da postagem, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Bons estudos e cuidem-se!